Olá pessoal, bem-vindos ao canal Tesouro Oculto. Bom, uma palavra é: o mal não prevalecerá para sempre. O bem sempre vai vencer o mal. E pode escrever nisso aí que é certo. Embora aparentemente o bem está perdendo, mas nunca vai ser isso como regra. Eu gostaria muito de fazer esse vídeo, por isso eu peço para você não sair daí até o finalzinho desse vídeo. O assunto é 2 Coríntios, capítulo de número 12 e versos de número 7 até o 10, que diz assim: E para que eu não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual orei 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, na angústia, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Esse assunto é muito polêmico, porque a maioria dos teólogos não arriscam descrever o... Tem muitas teses, muitas, né, muitas ideias do que pode ser esse espinho na carne de Paulo. Quando Paulo ele diz que para que ele não se gloriasse depois dele ter aquela visão extraordinária, maravilhosa de primeiro céu, segundo céu e terceiro céu, ele volta, né, ao seu corpo e ele começa a descrever essa visão, mas ele diz que não era nem lícito de falar de tantas belezas que ele viu. E aí, para que ele não se gloriasse por tudo isso, pelas dádivas de Deus, aqui ele está dizendo assim que foi-lhe dado um espinho na carne, a saber, um filho de Satanás, para lhe esbofetear. Ou seja, eu acho que eu ficaria com as escrituras, né? Aqui está bem claro de que ele apanhava de alguém, né? Alguém para estar sempre na cola dele e perseguindo ele fisicamente, né? Paulo foi o que mais sofreu por amor ao evangelho. Antes ele era Saulo, perseguidor do evangelho, e depois ele sofreu muito por amor do evangelho, e um dos seus sofrimentos é esse. E aí ele ora, várias vezes ora ao Senhor, e Deus diz para ele: olha, a minha graça te basta, é suficiente para você, eu sou com você independente das suas condições. Mas o que eu queria falar nesse vídeo é a semelhança da águia e do crente. A águia é um dos animais mais ilustres, né? Ilustres. E nessa mensagem nós gostaríamos de meditar um pouquinho quando Isaías fala no livro de Isaías, capítulo 40, versos 30 em diante, que diz assim: E os jovens se cansarão, e os jovens se fadigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fadigarão. Eu gostaria de falar sobre esse animal tão ilustre. Assim como o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, né? A águia, dá para se comparar muito bem
ao crente. Ela sempre foi meio que vinculada ao cristão, ao cristianismo, aos crentes, né? Porque tem assim essa aparência, ou que o crente deveria tê-la como também uma referência. Primeira coisa da águia, vamos falar como o apóstolo Paulo tinha esse espinho na carne, o seu predador. A águia é um animal que ela tem poucos predadores, mas ela tem um único predador, que é o corvo negro. O corvo negro, ele é um pássaro que ele consegue, mesmo com a águia em voo, ele consegue sentar sobre o seu corpo. E o corvo negro, ele tem uma característica. Ele jamais mataria a águia, mas ele é como aquele espinho na carne, que ele senta na águia, mas não é para matá-la, é apenas para incomodá-la. Ele começa bicando a ela, insistentemente bicando, bicando o seu pescoço, bicando a sua cabeça, e a águia não faz muito caso dele, não faz muito caso dele. Até que quando ela se sente incomodada com o corvo, ela toma um voo rasante em direção à altura. Ela sobe tão alto que ela tem capacidade de voar alto. Então, o corvo não é um animal que suporta a altura. Então, quando ela toma esse voo rasante em direção às alturas, esse predador ele se desfalece e cai. E ele cai por si. Então assim também é um cristão, né? Quando a gente se vê nos apuros, na necessidade, o ideal é também tomar essa direção correta, né? O salmista Davi diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então a águia, ela consegue se desfazer do seu adversário, do seu predador, numa busca às alturas, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando as coisas estão difíceis, olhe para Jesus. Esse é um ponto específico da águia. Não tem luta, não tem predadores, não tem adversário que suporte quando você busca a Deus de verdade. Segunda coisa parecida, né, que nós deveríamos espelhar: a águia, a sua visão. A visão da águia, ela é tão aguçada que quando ela necessita de buscar o seu alimento, ela consegue enxergar uma presa à distância. Por ela ser um animal que vive nas alturas, ela tem a visão correta e precisa de onde buscar a sua presa. Às vezes as coisas ficam difíceis, mas é necessário nesse momento a gente buscar uma direção de Deus, ter visões de cima, ver de cima, porque de cima é muito melhor você conseguir enxergar seu alvo, né? Ou seja, busque a Deus, porque Deus dará sempre a direção certa. A sua visão, ela é perfeita porque ela vê de cima. Uma coisa importante também, a águia, ela sempre faz o seu ninho nas alturas. Jesus também fez essa referência, né? Bem-aventurado o homem sensato que constrói a sua casa na rocha. A águia, ela constrói a sua casa sempre nos lugares mais altos. Por quê? Ela evita predadores. Ela evita perseguições. Então, construa a tua casa na rocha. Busque construir de verdade. Não vá para o ensinamento da sua igreja que diz que pode fazer tudo. Não, quando a pessoa busca Deus de verdade, é como a águia.
mesmo nos tempos difíceis, construa a casa no alto, para que quando vier a tempestade, não derrube esta casa quando é feita na areia. Um ponto é o seu predador, 2 pontos, a sua visão, 3 pontos, nunca construir tua casa no baixo. A águia tem um outro ponto. Ela constrói seu ninho nas alturas, sempre nas rochas ou na árvore mais alta do bosque. E ali ela também, né, bota seus ovos e ela cria os seus filhos. E ela, quando cria seus filhos e os filhos ficam grandes, e ela vê que eles já precisam voar. Segundo a história, diz que a águia ela vai lá no espinheiro e começa a trazer ramos de espinhos para colocar no ninho, para que os seus filhotes saiam do ninho. E qual é o aprendizado com isso? Que muitas vezes nós temos que preparar nossos filhos para o mundo, né? Para enfrentar o mundo. O mundo é cruel. Mas hoje eu vejo uma coisa importante. Tantas pessoas que procuram pôr seus filhos nas melhores faculdades. E hoje as faculdades é uma das coisas que pouco ensinam ou pouco preparam o seu filho para o mundo. Cheia de ideologias. Hoje, se você mesmo pensar bem, o que você deveria preparar teus filhos é para nunca ser um esquerdista. Nunca votar na esquerda. Porque as faculdades hoje, do Brasil pelo menos, e a tendência é mundial, é ideologia, doutrinar teus filhos para um pensamento político, mas nunca para um pensamento político de direita, sempre voltado para a esquerda. Prepare seus filhos bem, para que eles não sejam esquerdistas. A águia, ela traz espinhos, coloca no ninho, para que os filhos descubram que é preciso voar. E quando o filhote da águia, mesmo sem saber voar, se vê apertado porque ele não pode mais ficar ali, ele decide tomar um voo. E muitas vezes a águia está de olho. Quando aquele filhote sai do ninho e tenta voar porque está no alto, e a águia desconfia que ele vai cair e não vai conseguir voar, ela tira um voo rasante para no ar ainda acatar seu filho, e ela sobe com ele até umas alturas e solta de novo para que ele comece a voar sozinho. A águia tem muitas qualidades que nós deveríamos aprender. Tem outra qualidade da águia. Ela, quando fica velha e ela já se sente fraca, já não consegue mais caçar muito bem, sobreviver, ela volta às suas origens. Nos penhascos onde ela nasceu, ela volta para sua origem, no alto do penhasco, e ali ela fica por vários meses. E ela começa, por uma atitude própria, a arrancar suas penas velhas, aquelas penas desgastadas. Às vezes é preciso também o cristão retirar algumas coisas que não lhes faz bem, que não lhes traz benefício. E a águia começa arrancando aquelas penas, só que depois nascem penas novas e a águia renova suas forças novamente. E aí ela toma voo porque as suas penas são renovadas. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, né? Um espinho na carne e sobre as suas fraquezas. E quando ele orou a Deus, Deus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder
se aperfeiçoa na fraqueza. Outro detalhe da águia é as tempestades. Quando o céu fecha, as nuvens se tornam escuras. A águia, ela tem poder de voar mais alto que as nuvens. E a águia não vê a tempestade. Ela não sofre a tempestade, porque ela está alto, acima das nuvens. Quando o céu está fechado e a tempestade é severa, a águia está por cima, vendo o horizonte, vendo o sol brilhar. Então, seja como a águia, busque a Deus com sinceridade, saia do lugar que te ensinou tudo errado, venha voar conosco. Eu te convido, Igreja Assembleia Jesus Fonte de Vida, venha voar alto conosco. A águia é um exemplo. Nas tempestades, quando as coisas se tornam ruins, o céu se fecha, ela sobrevoa as mais altas nuvens, porque ela foi feita para isso. Você não foi feito para viver a vida que você está vivendo. Eu profetizo que Deus tem algo extraordinário na sua vida, mas Ele espera apenas uma decisão sua, para que você mude de vida, mude de condição, saia do lugar que você está, aonde não te ensinou corretamente isso aqui, as Escrituras Sagradas. Deus vai te fazer voar alto, enxergar longe, se proteger do mal e ainda não terá predadores para conseguir destruir a sua vida. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Um beijo no teu coração e se inscreva no canal Tesouro Oculto. Eu preciso de seguidores. Conto com você, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a você e a sua família. Até o próximo vídeo. Até breve.